Olá pessoal, sou Alexandre Schmidt e vou mostrar para vocês o projeto que eu fiz para a criação de alguns móveis para a Defender. O projeto começou dia 6 de julho e foi esboçado no papel, primeiramente. Depois teve início o processo de retirada dos bancos, alguma limpeza interna que foi feita, já que acumula muito pó na Defender, e sistema de vedação. Toda Defender tem essa característica de ser vazada, e a minha não é diferente. Então, alguns pontos, como esses indicados na foto aí, foram vedados com massa de calafetar. Era possível ver o exterior do veículo a partir de dentro dele. Isso aí eu tive que corrigir para evitar que os móveis molhassem muito. Todo o meu projeto foi baseado no projeto do Day Trippers. E eles estavam me acompanhando aqui de perto nesse início, principalmente, através da tela do computador. E o projeto deles foi muito útil para que eu conseguisse desenvolver o meu. Esse foi o primeiro módulo que foi feito para o carro. Ele fica na parte traseira direita da Defender. E foi meu primeiro contato com a marcenaria. Então foi um grande aprendizado essa parte. Basicamente são dois baús que vão servir para armazenamento e que também serão parte da cama. Algum detalhamento aqui do que foi utilizado, basicamente compensado naval, 10 mm e 11 mm, e parafusos de vários tipos e sarrafos de apoio. Neste baú aproveitei um desnível do paralama da Defender para transformar ele num local onde podem ser guardados objetos de tamanho um pouco menor. Foram usadas dobradiças do tipo piano, praticamente todos os móveis. Ter um set de ferramentas é fundamental, principalmente uma parafusadeira, devido à grande quantidade de parafusos que foi utilizado. Não foi feito nenhum tipo de furo no carro. Todos os parafusos utilizaram a furação já existente dos bancos que eram fixados nesses locais. E alguns entalhes foram necessários para fazer com que os móveis coubessem realmente sob medida dentro da carroceria da Defender. As furações dos bancos que não foram utilizadas foram vedadas com duct tape ou silver tape. Esse foi o segundo módulo que foi feito. É um módulo guarda-roupas, também baseado no projeto do Day Trippers. Aqui é possível verificar que ele não tem fundo, como todos os outros móveis. A ideia é que o fundo seja preenchido com algum material que permite a inspeção da lataria da Defender, se necessário. E esse móvel tem uma particularidade que a Cube Box, que também foi desenvolvida por mim, ela invade um pouco esse móvel, então foi necessário fazer um entalhe nele. Esse móvel também utiliza a furação dos bancos e os parafusos que eram usados para fixar os bancos da fileira do meio. Aqui a gente consegue ver o detalhe da Cube Box dentro do móvel. Esse outro armário é um armário para armazenamento de mantimentos. Ele tem duas portas basculantes que abrem para frente. Esse time-lapse, apesar de não ser possível verificar muitos detalhes do que está sendo feito, ele é interessante para registrar o trabalho que deu para fazer esse móvel, que é o armário onde serão armazenados os utensílios de cozinha. Esse, sem dúvida, foi o móvel que mais deu trabalho, porque a carroceria da Defender tem uma curvatura
e eu tentei fazer com que esse móvel se encaixasse perfeitamente nessa curvatura da Defender. Então isso demandou bastante tempo de desenho, de corte e de ajustes. Esse armário consiste de 3 gavetas, sendo uma para panelas, outra para talheres e outra para o fogão, e 2 compartimentos internos, que são basicamente 2 prateleiras. A frente do armário também, ao abrir, ela se transforma em uma mesa. Essa foto marca um dos entalhes que foi necessário para que o armário encaixasse corretamente. Uma vista geral do projeto, já em fase de finalização. O projeto das gavetas, ainda sem a furação. E o armário completo. A Carol Leibniz apresentando os móveis, já na fase final de execução, então, faltando apenas o verniz. Aqui a gente vê as gavetas, então. O armário de roupas. No detalhe aqui o armário aéreo. E a mesa que também é a tampa do armário. As gavetas não têm nenhum tipo de mecanismo, elas são apoiadas na própria madeira. Aqui a gente consegue ver o sistema que vai virar um encosto. Está indicado aqui pela seta vermelha. Essa tábua, ela se desloca e ela fecha a parte central, o corredor central, transformando ele numa cama. Aí está então o encosto, tapando o corredor central e desempenhando então a função de cama. Teve início então o processo de aplicação de verniz. A diferença de coloração da madeira é notável. Fica muito mais bonito com o verniz aplicado. Aqui está o armário todo envernizado já. E aqui estão todos os móveis já na última demão de verniz. Foram 3 demãos de verniz. Após cada peça ter sido lixada, foi aplicado uma demão. E aqui os móveis estão no processo final de secagem. Antes de colocar os móveis no carro, eu separei uma câmera de caminhão, recortei tiras dessa câmera e fiz uma colagem de tiras na parte inferior de cada móvel, para evitar que o contato dessa madeira com a lataria do carro causasse algum tipo de dano. O processo foi bem simples, apenas aplicação de cola e a borracha por cima dessa cola. A cola utilizada foi a Cascola adesivo de contato tradicional. O resultado ficou bem satisfatório. Essa foto descreve o corte do tecido para o colchão. Essa aqui é a espuma que foi comprada, uma espuma de densidade 45, utilizada para fazer camas de caminhoneiro. A espuma será coberta com tecido Aquablock, que é resistente à água. Para a abertura do armário, eu confeccionei algumas chapas metálicas, recortando um pedaço de metal que encontrei em casa.
dobrando ele de acordo e efetuando a furação necessária. A ideia é que a tampa seja sustentada por cordas. Então, basicamente, é um furo onde a corda vai passar e 2 furos, que depois virarão 4 furos, como a gente vai ver a seguir, para fixação dessas chapas. Aqui eu detalho o processo de abertura da chapa e esse é o resultado final. E aqui a fixação então com as cordas. Bom, efetuado o processo, então se parte para a fase de instalação dos móveis. Antes da instalação, eu fiz uma limpeza na carroceria da Defender, com aspirador, pano, e tentei remover o máximo possível o pó que já estava acumulado no interior da Defender. Depois desse processo, teve início a instalação. A instalação é toda feita então utilizando a furação dos bancos. Essa é a parte mais complexa da instalação. Esse armário ele é fixado com 2 parafusos de bitola bem grande na parte inferior e 5 parafusos de bitola bem reduzida no armário superior. E esses parafusos de cima são presos na carroceria da Defender por uma chapa metálica, utilizando a própria furação dos parafusos que unem o teto à carroceria. Esse último móvel, ele tem, além da fixação dele, ele também ajuda a fixar o móvel maior, o vertical. Alguns ajustes finais e a colocação das gavetas. Tanto as gavetas quanto as portas do armário vertical, elas são travadas com uma fechadura do tipo gancho. Parte dessa fechadura teve que ser mandado confeccionar. Por fim, a tábua da cama e a verificação de que tudo estava encaixando conforme planejado. Em seguida, instalados os colchões, que foram cortados de acordo com o tamanho dos móveis, proporcionando em torno de 1,15 m de largura. E agora o teste do comprimento. A cama, então, conforme dito, se converte num encosto que permite a utilização da cozinha do carro internamente. Então essa é a configuração do carro para a utilização da cozinha. Esta é a configuração do carro para dormitório, com os colchões. E este é o resultado final.
um detalhamento das cordas de fixação e dos ganchos utilizados no armário superior. E era isso. Obrigado por assistir.